Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentem-se, por favor. Nós temos hoje uma liturgia maravilhosa que nos fala de um problema muito sério. Não é o problema da riqueza. Claro que a carta de Santiago fala dos ricos, mas os ricos que não pagam salário para os pobres, os ricos que querem aqueles bens só para si, aqueles que são egoístas, que querem se deleitar com as riquezas e deixar os outros morrerem de fome, que seja. Não, esse é um problema que existe, mas o maior problema não é material. O maior problema é espiritual. Por quê? Há pessoas que têm inveja de outros. Então nós temos na primeira leitura 2 que estavam na lista de Moisés para receberem uma parte do espírito dele, e esses 2, na realidade, começam a profetizar, embora não estivessem na tenda no momento em que de Moisés partiu aquele espírito para os outros 70. Eram 70 pessoas que iam com Moisés dirigir o povo. Imaginem, 600 mil homens. Era impossível para Moisés dirigir toda essa gente, e ele já estava chegando a uma idade mais avançada. Ele começou a peregrinação dele pelo deserto aos 80, e foi até os 120. Nós podemos imaginar que nessa época ele tivesse, por exemplo, 100 anos, precisava repartir o espírito dele com outros, para que os outros pudessem dirigir o povo. E 2 não estavam na tenda nesse momento, mas começaram a profetizar, porque receberam o Espírito. E logo vem um jovem dizendo, tem 2 ali no acampamento que estão profetizando. E Josué, que era o seguidor mais fiel de Moisés, pede a Moisés que ele proibisse de eles profetizarem. Acontece que Moisés tinha uma alma perfeita, humilde, admirativa, sem nada de inveja, nada de amor próprio. E ele diz, por que proibi-los de profetizar? Seria bom que todo o povo profetizasse, seria bom que todos tivessem esse espírito. Então vejam a diferença de mentalidades, a diferença de visualização. Uns querem ter aquilo para si, outros querem que aquilo se expanda, que aquilo aumente, que aquilo tenha todas as repercussões possíveis e seja glorificado a Deus da melhor forma possível. Mas isso que aconteceu com Moisés, aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. 2 que estavam, aliás, que estava fazendo milagres até, expulsando demônios, só que não estava na presença de nosso Senhor, não acompanhava nosso Senhor, mas estava fazendo em nome de nosso Senhor. E vem os apóstolos dizerem, nós o proibimos. E nosso Senhor responde, não o proibais, porque ninguém vai usar o nosso nome e vai fazer milagres se não é a nosso favor. Então, nosso Senhor queria também que todos, o maior número possível de pessoas, fizessem milagres, expulsassem demônios e expandissem o reino de Deus. Essa atitude de admiração, admiração é olhar para, com amor, deve ser a de todos. Todos nós devemos ter admiração. Quando nós vemos uma qualidade de alguém,
nós não podemos ficar com inveja. Ah, ele tem, eu não tenho. Não gosto. Não, por que isso? Quando a pessoa não tem admiração, ela vai se fechando em si, vai ficando egoísta, vai ficando mais ou menos com um caramujo que vai se enrolando cada vez mais até ficar uma bola e não serve para nada. A pessoa deve ter um espírito aberto, admirar quem seja, admirar a todos, porque Deus tem um desígnio para cada um, e esse desígnio de cada um é o plano de Deus para cada um. E eu, admirando, eu conheço melhor a Deus. E se o meu castelo de admirações for muito grande, eu terei um conhecimento muito maior de quem é Deus. Então, nós devemos ter essa alma aberta para a admiração e fechada para o egoísmo, fechada para a inveja. Nunca invejarmos ninguém. Ele tem mais? Ótimo. Aquele outro tem mais? Excelente. Eu vou até rezar para que eles aumentem os dons deles, que eles aumentem a graça que eles possuem e que eles sejam agraciados por Deus com dons ainda muito maiores. Aí sim, a minha alma vai crescendo. Quanto mais eu admiro, mais minha alma vai se conformando com Deus. E quando acaba a minha vida, eu olho a Deus face a face e diz: nossa, é tudo aquilo que eu tinha admirado e mais. E aí ouvimos a voz de Deus: vinde bendito do Pai. Agora, se eu não admiro e eu vou me fechando, eu não conheço a Deus, eu só conheço a mim mesmo, fico um egoísta. Quando eu compareço diante de Deus no final da minha vida, Deus vai me perguntar: o que fizeste da admiração que devias ter aos outros? E se eu não admirei, se eu não soube admirar, Ele vai me dizer: ide maldito para o fogo eterno. Então nós temos que viver de admirar, viver de nunca invejar, viver de não sermos egoístas, de sermos generosos. Queremos sempre o melhor para todos. Vou dar um exemplo. Havia um Papa no começo do século XX, e era Papa Santo, São Pio X. Horas tantas, ele fez uma visita a uma família, e nessa família tinha um menino de 3 anos de idade, e perguntou para ele: será que eu posso comungar? São Pio X olhou para ele. Naquela época as regras eram muito estritas, não se podia comungar em criança. Não era aos 7 anos, era nem sequer, só quando a pessoa, aos 20 anos mais ou menos, tivesse feito uma super catequese, que ela podia comungar. E São Pio X então perguntou para o menino: mas o que é comunhão? Ah, comunhão é Jesus. Aí São Pio X perguntou: e quem é Jesus? Jesus é Deus. Aí São Pio X se voltou para a família e disse: traga-o amanhã na minha missa privada, que eu vou dar a primeira comunhão para ele. Que a partir do momento que a pessoa sabe o que é a hóstia consagrada, sabe que ali está Jesus e Jesus é Deus, ele pode comungar. E a partir daí ele fez um decreto estabelecendo a comunhão para as crianças. Isso foi algo que marcou o século XX de uma forma extraordinária. E até hoje, isso é assim. Qual foi a atitude de São Pio X? Foi de admirar naquela criança, amar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que falou através de uma criança. Nós muitas vezes ouvimos a voz de Deus daquela forma. Às vezes é um conselho que um amigo nos dá, às vezes é uma coisa que nós lemos,
pode ser uma basílica como essa, maravilhosa, pode ser o som do órgão. Deus está falando conosco. E diz a Escritura: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que a nossa tendência, muitas vezes, é nos fecharmos. Eu estou numa basílica maravilhosa, mas podia estar numa estação do metrô, era a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tenho que saber admirar os valores que existem nas várias coisas. Eu tenho que ter esse senso do maravilhoso, desejar o maravilhoso, porque no desejo do maravilhoso eu chego até a Deus. Então, às vezes um papa ouve a voz de Deus ouvindo uma leiga. É o caso de Santa Catarina de Sena, leiga, aconselhou papas, e foi pela voz dela que o Papa resolveu abandonar Avignon e ir para Roma. E assim, tudo nos chega através dos mais variados meios. Até as coisas ruins pode ali conter um recado para mim: cuidado, se você andar no mau caminho, olha onde é que vai dar. E eu então ouço a voz de Deus. Eu tenho que estar atento à voz de Deus, que muitas vezes não é a voz humana, ou pode ser a voz humana também, mas essa voz se faz sentir para todos nós. Não existe ninguém que possa dizer: não, Deus nunca falou comigo. Não é verdade. Talvez você tenha endurecido o coração e não tenha ouvido a voz de Deus. Tanto é que Deus falou que os senhores estão todos aqui hoje. Não teriam vindo. Às vezes tem pessoas que vêm de longe. Não teriam vindo porque não ouvi nada, Deus não me falou nada, eu vou ficar lá no meu cantinho. Não, os senhores ouviram a voz de Deus e disseram: vamos lá. Há alguma coisa de maravilhoso que nós precisamos aurir, nós precisamos amar, e com isso nos aproximarmos mais de Deus. E assim, então, nós temos essa liturgia que nos fala dessa audição da voz de Deus. Houve um santo que falou com a voz de Deus muitíssimo, que foi Santo Antônio de Pádua. É difícil que alguém não tenha ouvido falar desse santo. De tal maneira ele se tornou popular. Ele, horas tantas, fez um sermão, e era justamente essa liturgia, esse evangelho. Então, se alguém usa os próprios pés para pecar, é melhor cortar do que ir com os dois pés para o inferno. Vamos pegar as palavras. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: existe um fogo que nunca se apaga, e aqueles que não querem se privar de certas delícias que às vezes o mundo apresenta, esses facilmente vão para o inferno. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. O que quer dizer a mão, o pé? E depois ele vai falar do olho. A mão são as obras que a pessoa faz. Se tem uma obra má que ela está fazendo, ela tem que parar, tem que cortar. Se ela vai em algum lugar ruim, tem que cortar o pé. E se ela peca pelo olhar, arranca o olho. É melhor entrar na vida com um só olho do que com os dois ir para o inferno. Então Santo Antônio falava isso com fogo. E tinha um menino que se deu conta: eu estou indo a lugares que não devo.
Ele chegou do lado de fora da igreja, pegou um machado e cortou o pé. Cortou o próprio pé. Foi levado para casa, quase morrendo, e levando na mão o pé. Aí a mãe ficou desesperada e foi procurar Santo Antônio. Olha o que o senhor fez. Santo Antônio não teve dúvida, era santo, um grande santo, fazia milagres em quantidade. Pegou o pé do menino, colou. Pronto, o menino voltou. E aí explicou para o menino, o que quer dizer esse pé, essa mão, esse olho, que tem que cortar ou arrancar, são as obras más, são os lugares ruins, são os olhares que não devem ser utilizados para o mal. E então tem que praticar virtude, assim, 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 e fez uma catequese para o menino e para a família. Mas vejam como as coisas são. Então, ele estava ensinando o menino como é que devia viver. E se a pessoa não aprende como deve viver, não aprende como deve ser, se priva daquilo que o afasta do bem, e admira, ama cada vez mais aquilo que aproxima de Deus, ele, terminada essa vida, vai para o inferno, e não vai para o céu. Então vamos pedir nessa Santa Liturgia essa graça, de nós também levarmos inteiramente a sério essa atitude de admiração pelo bem e de horror ao mal. Tudo aquilo que é mal, nós devemos odiar. Vamos ter repulsa do que é mal. E o que é bom, nós devemos amar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, para irmos crescendo nessa admiração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.